chegou lá no dia, apareceu lá com a liminar, eu pude jogar. Eu machuquei meu joelho jogando em Brasília. Não vou ficar com você, não. Você está aí com o seu joelho bichado. Acabou o primeiro tempo, o diretor do time invadiu o vestiário e começou a botar dedo na cara de todo mundo e falar que se perder, vou mandar uns 3 embora, que não sei o quê, assim. Porque, assim, eu vim de um basquete da década de 80, né? Década de 90, quando o Chicago Bulls era do Jordan. Meu irmão, a porrada estancava, velho. Mas eu gostava muito, eu vivenciava muito o basquete no Botafogo. Fala, galera! Muito boa noite. Nós estamos aqui com ele. Esse cara, eu posso dizer que jogou demais. Jogou muito. E eu quero saber da vida desse cara, eu quero saber tudo dele. Eu vou falar o nome dele aqui, talvez muita gente não vai conhecer, mas depois que falar o apelido dele, os caras vão falar, pô, é o cara. Arnaldo de Souza Moreira Filho. Sabe quem ele é? Arnaldinho! Meu parça! Ah, moleque! Primeiramente, é um prazer ter você aqui. Meu irmão, o Celso quer saber tudo da sua vida. Eu quero saber o que aconteceu no vestiário, eu quero saber os times que jogou, eu quero saber tudo, meu irmão. Então, primeiramente, obrigado. Prazer ter você aqui com a gente. Ô, Celso, o prazer é meu, muito feliz aí com o seu convite. Adoro estar sempre podendo ter a oportunidade de estar falando, relembrando a história do basquete, né? Que a gente fez parte. Então, nada mais justo que estar aqui agora podendo falar com você, que está abrindo essa porta aí para vários atletas que na maioria aí estão já aposentados, mas que vivenciaram bastante do basquetebol. Cara, eu fico feliz. Eu falo para você que o basquete está precisando disso. O basquete estava assim, não tinha quem contasse a história, cara. A gente tem que saber da história desses caras, a gente precisa saber o que está acontecendo. Pô, você foi um ícone no basquete. A gente está fazendo entrevista com uma galera aí que é assim, a gente tem que resgatar a história do negócio. Eu quero saber da história do basquete, o porquê, o que aconteceu, aonde você está, o que a sua vida virou. Quero saber se você ganhou dinheiro jogando basquete. É essas coisas que a gente quer saber. E a gente quer também saber, assim, ó, as histórias, assim, o que mais te deixa feliz. Hoje você é um cara que eu vou falar assim, ó, você é reconhecido onde você passa. Então eu quero saber desses momentos, seu. Quero saber como que foi tudo. Então eu quero começar pelo começo. Arnaldinho, como o basquete entrou na tua vida? O basquete entrou na minha vida através do meu irmão Roberto, né, que foi o primeiro, acho que foi o primeiro atleta da nossa família, né? Primeira pessoa que seguiu o caminho do esporte. Isso na família que eu digo, na família do meu pai, na verdade, na família do pai dele, que são pais diferentes, mas na família da minha mãe, com certeza. E aí eu vim ali vendo ele, né, jogar, aprendendo, vendo basquete, conhecendo. Aí eu, através dessa iniciativa de ver ele, eu comecei a me encantar pelo grande jogo. Eu comecei com 7 anos, né? 6, 7 anos ali, numa época muito difícil assim na minha vida, né? Não por mim, mas mais pela situação que minha mãe atravessava, mãe solteira, tinha acabado de ficar desempregado, então a gente tinha uma vida boa, sabe? No início, assim, minha mãe tinha um bom emprego, e aí ela adoeceu e foi
fui demitida do emprego, então aí começou a saga da dificuldade. Nesse período, meu irmão começou a jogar e eu estava iniciando ali, tinha acesso ao clube através do meu irmão, né? E depois eu tinha que me matricular na escolinha. E a gente, com dificuldade de grana, eu comecei a dar meu jeito para poder começar a jogar, né? Porque pulava o muro do clube, chegava tudo ralado, aí com essas, né, dificuldades que eu atravessava ali, era bem dedicado, gostava, e aí o treinador, o Sérgio, na época, observou isso, viu que eu já tinha uma qualidade, e aí eles estavam em um processo para criar uma equipe de pré-mirim, mas eu era muito novo, eu tinha 7 anos. Aí ele falou, não, mas aí você vai treinando, a gente vai deixando você treinar aqui com os federados e tal. Aí eu passei um tempo treinando, aí depois, como existia essa distância de idade, eu dei uma desanimada, aí comecei a jogar muito futebol, gostar muito de futebol e treinar futebol. E fui fazer um teste no Flamengo, aí consegui passar, e aí nesse período do teste eu falei, cara, mas eu gosto de basquete e tal, aí eu fui, voltei a jogar basquete, e daí eu não larguei mais, foi diretaço. Tá vendo, galera? O futebol perdeu um atacante. E não, era ponta esquerda. Ponta esquerda? Pô, aí pronto. Aí, Na verdade, eu achava que eu era, né? Eu falava, não, eu sou ponta esquerda. Pô, não sabia nem o que ponta esquerda fazia. eu acho que você pensou assim, pô, eu vou pro basquete, que é mais tranquilo. Eu vou ganhar dinheiro lá. Mais tranquilo, mais ou menos. É um jogo difícil de jogar, difícil de aprender. As crianças têm dificuldade, eu na época também, a tabela muito alta, aquela coisa e tal, entendeu? Que não tinha essa coisa de cesta menor e tal, então era bem difícil. Mas eu gostava muito, eu vivenciava muito o basquete no Botafogo, eu estava lá praticamente todo dia, chegava cedo e ficava lá, então, assim, tinha vezes que eu ficava o dia inteiro no clube e aí, nesses momentos, eu ajudava os caras do adulto a treinar, ficava ali treinando com eles, pegava a bola, aquela coisa ali de criança mesmo, tá sempre com os ídolos ali. Eu tive essa oportunidade. Que maravilha, que maravilha. Arnaldinho, me fala uma coisa. O basquete entrou na tua vida através do teu irmão, você começou a jogar ali no Botafogo e as coisas começaram a acontecer. Mas me fala assim, a sua trajetória no basquete. Qual foi o primeiro clube que você saiu do Botafogo e você foi jogar? Olha, o primeiro clube assim que me deu uma grande oportunidade foi o Tijuca. Tijuca. O Tijuca, numa época que era bem profissional, era uma época que existia um grande campeonato estadual, a gente acompanhava sempre, e quando eu tinha ali entre 16 e 17 anos, eles me chamaram. Na verdade, o primeiro clube que eu joguei profissionalmente foi o próprio Botafogo, ali no primeiro ano que eu pude jogar adulto, né? Que aí eu joguei adulto. Mas de contrato, de poder jogar a nível nacional, foi o Tijuca. Mas o Botafogo sempre foi a minha primeira porta, o meu primeiro clube que me deu uma grande oportunidade. E nesse ano que eu joguei a primeira vez, foi bem engraçado, porque o Botafogo ele tinha vindo de 91 um título estadual, né, que foi o último título do Botafogo. E aí o Botafogo passou um período muito difícil, perdeu a sede. O Botafogo tinha uma sede que era no Maurício Kumar. Em 93 ele entregou a sede e ficou de 93 a início de 97, mais ou menos, sem sede.
Aí eu peguei esse período todo treinando numa quadra improvisada. O Botafogo alugava ginásios, alugava quadra, às vezes a gente até ia para o aterro, né, ali, que é uma quadra pública, treinar lá também. Então, assim, passei esse período, mas jogando já no adulto, já treinando. E a gente jogava o campeonato estadual, mas era um time bem modesto e na época fizeram até uma comparação com o Ibis, que era o time que perdia, o Ibis do basquete. Fizeram até uma, uma, uma maldade, na verdade, né? Sem compreender todo o contexto que o Botafogo atravessava, desrespeitando a história do clube, mas fizeram isso, eu fiz parte desse time e foi a minha oportunidade, que daí o Tijuca me contratou. E engraçado que na época eu tinha ali meus 17 anos, o Tijuca me levou para o Tijuca, me contratou como jogador adulto. E pouco se viu isso, poucas vezes se viu. Eu era um garoto e estava sendo contratado para participar do elenco do adulto. Eu não era, se eu não quisesse jogar na base, eu não jogaria. Eu era um atleta já profissional. Então, eu já estava tendo essa grande oportunidade através de Manuel Bonfim, que foi um grande treinador. Eu tenho muito carinho e respeito, admiração por essa pessoa, que foi um cara que aqui no Rio ele teve uma história muito grandiosa. Pô, que legal, que legal. Isso é fantástico. E aí você saiu do Tijuca, fez todo esse trabalho e me fala uma coisa. Conta uma resenha ali do vestiário do Tijuca. Alguma coisa que você lembra que aconteceu que você, eu achava engraçado, alguma coisa assim. Cara, eu tenho poucas recordações, mas a gente tinha uns caras bem engraçados. Tinha o Marcionilho, né? Tinha o Ricardo, o Gerardo, o Jamerson, que trabalha lá no. Não sei se ele está em São Paulo ainda. O Espiga, que é técnico que era ex-técnico de Fortaleza. Então, assim, era um elenco bem legal. Era um Marcelinho jogava nesse time também, Marcelinho Machado. Estava começando a carreira ali. Eu era muito garoto. Eu era muito garoto, assim, tipo. Eles fizeram algum trote? Fizeram alguma zoeira com você, alguma coisa? Não? Olha, eles fizeram agora. Voltei amarrado de uma viagem, baixaram meu short, cara, foi uma coisa horrorosa. Mas coisa da época, né? Na Coisa época. da Hoje época. não se pode nem sonhar em fazer. Hoje em dia, eu acho que não cabe mais isso. Acho Sim. que aquilo ali, na época ali, era tantas coisas que aconteciam na época que hoje eu acredito muito que essas pessoas que fizeram, com certeza, vivendo nos tempos de hoje, não fariam. Não fariam, é verdade. Isso é uma verdade. E me fala uma Então, coisa, você voltou para o Botafogo e tal, e eu quero saber, na sua carreira, você brilhou demais aqui na Uniara. Eu acompanhei alguma coisa. Essa transição, Botafogo, você rodou aí para alguns clubes depois. Fala um pouquinho de cada clube que você passou, o que você tem de lembrança boa. E eu quero saber esses detalhes assim. Como que você saiu? Como que chegaram em você e falou, sai daí e vem para cá? Quem que chegou? Quem que te chamou? Como que foi isso? então, nessa época, eu tinha. Eu voltei para o Botafogo, né? Acabou o contrato com o Tijuca. O Tijuca já não estava mais com interesse de montar equipes, né, de grande porte. O Botafogo já estava vindo como uma terceira força ali do campeonato estadual. Terceira, quarta força, porque tinha o GQA também. Então, assim,
o time que era do Tijuca, ele se dividiu. Alguns foram para o Botafogo, outros foram para o Tijuca. E aí reforçou o Vasco e teve uma movimentação. E aí nesse elenco do Botafogo, eu lembro que era um elenco muito jovem. Assim, eu tinha 19, ia fazer 20. Aí tinha ali 3 anos mais velho ali, o Léo Figueiró, o Mãozão, que é um pouco mais velho. Aí vinha o Farofa, que era de São Paulo. Farofa. Então, assim, o próprio Marcelinho, o Ricardo Machado, que era irmão dele, o Rodriguinho. Então, assim, foram montando-se uma equipe basicamente de atletas do Rio. E aí eu fiquei ali mais 3 anos, e nesse primeiro ano a gente já classificou para o Campeonato Brasileiro, porque antigamente o estadual ele era classificatório para o brasileiro. Você era obrigado a jogar o estadual e tinha que ficar entre os 3 aqui no Rio para poder jogar o estadual. Então a gente ficou entre os 3. Mas nesse primeiro ano a gente já causou, né? E a gente foi, na estreia do campeonato estadual, a gente ganhou do Flamengo. E nessa época o Flamengo era o Flamengo que tinha Oscar, Pipoca, Caio Cassiolato, Vanderlei, Rato. Era uma galera, era histórico era a seleção brasileira, né? Nessa época, nesse ano ali que eu estou falando, o campeonato estadual era considerado o campeonato principal do país, porque não pela questão de ter muitos times, mas os melhores jogadores estavam aqui. Então, Flamengo e Vasco tinham metade de cada um da seleção brasileira e eu ali estava, né, querendo o meu espaço. E nessa época aí a gente surpreendeu o Flamengo, ganhamos esse primeiro jogo. Foi um jogo histórico para a gente, para o próprio Botafogo, porque ganhar do Flamengo naquela época era uma coisa inimaginável. Aí no ano seguinte, o Emanuel continuou, reformulou a equipe, e aí a gente veio e fizemos uma campanha excepcional. Fomos campeões do primeiro e do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Perdemos a final do estadual. A final do estadual perdemos para o Vasco no 5º jogo, que era o Vasco, né? Era o Vasco. E, vou voltar atrás. Vou voltar. No segundo ano, porque foram 3 anos. No primeiro ano a gente classificou para o Brasileiro, ficamos em terceiro. No segundo ano, a gente foi vice-campeão estadual, que afinal foi contra o Flamengo do Oscar, e eliminamos o Vasco, que era o Vasco vice-campeão mundial, que jogou a final com o San Antonio Spurs. Então, jogamos um playoff contra o Vasco e eliminamos eles 3-2 no Tijuca, com mais de, 5 mil pessoas assistindo. ESPN Brasil, uma loucura. Naquela época era diferente. E hoje não. E no ano seguinte, a gente foi também vice-campeão estadual, só que eliminamos o Fluminense e o Vasco eliminou o Flamengo. Então a gente ficou ali entre os primeiros do estadual. Tivemos essa vantagem para pegar o Fluminense, né, que era a quarta força ali. Ganhamos do Fluminense 3-1 e fomos para a final com o Vasco e perdemos no 5º jogo contra o Vasco. Então, assim, aí, né, nessa época, o Botafogo se desfez, né, depois do Campeonato Brasileiro, já estava com muitos problemas financeiros, o clube já não pagava muito tempo, ficava aquela coisa de 3, 4 meses sem receber. Nessa época já começou aqueles problemas muito repetitivos, né? E aí os clubes, o Botafogo falou que não ia mais fazer, que ia dar um tempo de basquete.
E aí começou o pessoal de Araraquara me ligar através de Tom Zé. O Tom Zé que foi o contato, que fez o contato comigo. Que legal, que legal. Tom Zé, o final de Tom Zé, o Nezinho falou com muito carinho dele. Sim, sim. O Tom Zé foi um excelente treinador e por um período ele foi um cara muito importante para mim. Aí você chega em Araraquara e começa a brilhar. Eu já estou sabendo aqui, eu acompanhei alguns jogos, ia para cima, e eu vou começar agora a resenha, que é assim. Eu joguei basquete, Arnaldinho. Joguei basquete e dei muita caneta em muita gente aí. E eu vou falar, eu joguei numa época que, eu vou dizer assim, joguei numa época que amarrava cachorro com linguiça. Eu joguei na época de 91, 92, 93, e eu joguei no time de Taquaritinga também. Entendeu? E aí, o time de Taquaritinga ali, a rapaziada chegava para mim e falava assim, ô Celso, e aí? Quem que você vai dar uma caneta hoje? Eu falava, não, escolhe um aí que eu vou dar uma caneta. Eu era assim, Reinaldinho, eu jogava bem, não vou falar pra você não, eu era nota, vou falar, modéstia à parte, eu era nota 7. Tá Agora eu quero bom. saber de você, meu irmão, porque ó, já me falaram aqui numa outra resenha que tinham vontade de te dar uma caneta. Agora eu quero saber você, quantas canetas você deu? Porque eu sei que você já deu um monte. E qual o jogador que você queria ter dado uma caneta e falar pro cara, ó, eu queria ter te dado uma caneta, meu irmão. E aí? Ó, então, eu, assim, né, nessa época aí, eu não passava vontade, não, cara. Eu dava mesmo. Entendeu? Então, assim, eu sempre fui um, um jogador irreverente ali, né? Que, tipo, habilidoso. Então, quando eu tinha uma oportunidade, eu não achava feio, não. E também não ficava chateado se fizesse comigo também, não, porque existe o payback, né? Tudo que vai e volta. Você tem que estar Sim. preparado para dar também. Se deu, tem que levar. Tem gente que fica nervosinho, dá show. Eu não. Eu já, inclusive, já até tomei caneta e tá tudo bem. Inclusive, tem até um vídeo meu jogando uma pelada, não sei se você já viu, que o vídeo viralizou para mais de 5 milhões de visualizações, Nós vamos buscar esse que é, vídeo. que é uma situação dessa, assim, que eu tô na pelada e vi um cara do nada me dar uma caneta. Aí, meu irmão, depois ele chora. Ele fica. O E só vídeo que é o tá seguinte, viralizado. quem que você queria ter dado uma caneta? Fala assim, ó, é aquele cara. É a resenha, que é resenha, meu irmão. Eu quero polemizar o negócio, eu quero ligar pro cara e falar, ó, o Arnaldinho falou que queria te dar uma caneta. Não, Ô, mas meu eu irmão. não. Eu vou te falar, cara. Eu, assim, eu não, nunca tive esse negócio de querer, não, eu vou querer. Não, o que eu queria fazer era cesta. Isso aí eu queria. Queria fazer era 30 pontos, eu queria amassar, assim, mas acho que a caneta era mais uma situação de jogar ali. Mas é só para botar uma pilha mesmo, né? Para falar, porra, sei lá, de repente o Valtinho. Ó, Valtinho, tava numa resenha com o Arnaldinho aqui, o Arnaldinho falou pra mim assim, ó, a vontade dele era para ter dado uma caneta em você. Você entende? Que é essa brincadeira que é o negócio da resenha. É isso que está faltando no nosso basquete. A molecada de hoje está muito Nutella, meu irmão. O negócio é esse, é ir para cima, dar uma caneta, zoar. Tá ficando chato o basquete, né? Eu acho assim que eu não vejo que seja chato. Eu vejo que assim, eu não sei também se até que ponto era a nossa época era bom isso, porque eu de repente não faria muita coisa que eu fiz no passado, entendeu? Porque assim, eu vim de um basquete da década de 80, né? Década de 90, quando o Chicago Bulls era do Jordan. Meu irmão, a porrada estancava, velho. Era soco na cara, era. O Detroit Os caras, Pistons, com o New York. qualquer coisa era briga. E aí isso se transferia para os clubes aqui no Brasil também. Não tinha caô.
Aquele Denilson era maluco. Levantou a sobrancelha, olhou torto, porrada estancava. Verdade. A gente sabia disso. Então, assim, altas histórias. Ginásio aqui no Rio, jogador, nossa, saía na pancada mesmo. Então, assim, então eu vim de uma geração, eu vi um basquete que se utilizava dessas forças, né? Hoje em dia não tem mais isso. Então, assim, não é demérito. Eu acho que Sim. é importante essa mudança. Mostra que o ser humano ele está evoluindo, ele está mais equilibrado, mais pensante. Hoje em dia tem câmera para tudo quanto é lado, tudo analisado. Hoje em dia o jogo para. O cara pede instant replay, vai lá ver se. Aí fala, falta flagrante. Ah, não sei o quê. Pô, na minha época, cara, se tivesse isso, era falta flagrante a cada momento. O juiz, o juiz não ia ter, pô. Mas, cara, o Bahia, ele me deu um soco na cara. Ele me deu um soco na cara. Ele chegou e ele jogou comigo depois. Ele virou e me deu um soco na cara mesmo. Bati pra dentro assim, ele não mirou bola nada, ele foi na minha cara. Pá. Aí eu caí no chão, botei a mão no rosto assim, ele abaixa e fala assim, tô te procurando há mó tempão. Meu irmão, então assim, era essa época. Então hoje em dia não tem esse negócio. Eu não acho que era bonito, não, tá? Sim, sim. Eu não acho que era bonito. Mas foi a época que eu vivi, que a gente viveu. Era a Então, época que a gente assim, estava, era o momento que estava ocorrendo no mundo, né? exatamente, era uma coisa ali que era o normal, né? Era Sim, o normal. Hoje não é normal isso, hoje isso é feio, é sim. desprezível, é uma situação que que não combina com o esporte, entendeu? Então, assim, então todo um trabalho para que isso não aconteça. Né? Show. É bem por aí. A gente tem que entender que o esporte ele vem para mudar a vida das pessoas para melhor, né? Então, o que passou lá atrás, a situação, eram coisas que vivíamos naquela época que era tudo normal. Também não tinha nada de absurdo, não. Era tudo normal, né? Agora também está tudo normal e as coisas estão fluindo de uma forma muito mais tranquila. Agora, Arnaldo, eu quero saber de você o seguinte: títulos. Como é que foi seu primeiro título? Como é que você ganhou? Como é que foi isso daí? Qual que foi a emoção em cima disso? Fala um pouco dos títulos que você ganhou. Olha, na base, eu tive. Assim, eu vou te falar, cara, eu, eu fui mais vice do que campeão. Mais vice-campeão. Mas os times que eu joguei eram times que, no início, por exemplo, eu joguei lá no. Eu fui campeão brasileiro da Liga B com o Tijuca, eu fui campeão brasileiro da Liga Ouro com o Botafogo, eu fui vice-campeão brasileiro com a Uniara, eu fui campeão pan-americano com a seleção brasileira, campeão sul-americano com a seleção Nós vamos falar brasileira, sobre isso. joguei no Benetton Treviso da Itália, quando eles foram campeões italianos. Joguei no Euras de Ekaterimburgo, não, no Unix Kazan da Rússia, quando foi campeão também da Eurobasket, né, que é a segunda divisão da Euroliga. Foi aí quando eles subiram a primeira vez. Então, assim, eu tive essas oportunidades de estar em grandes elencos, jogando com grandes jogadores. E, assim, cada momento ele teve a sua história, ele teve seu sacrifício, ele teve Sim. seu desafio, né? Então, assim, acho que eu vou falar o mais recente, aí, o último, né? Que, se não me engano, foi o título da Liga Ouro com o Botafogo, que foi, assim, para mim, teve um peso muito significativo, porque eu tenho uma relação muito visceral com o clube. É um clube que eu, além de ser botafoguense, eu vivenciei a história do Botafogo por muito tempo. Sou atleta emérito do clube.
tenho minha família aqui, minha esposa, meus filhos são botafoguenses, estão no clube e tal, assim. Então eu já tentei fazer, já fiz parte de chapa de política do clube. Então, assim, eu já trabalhei também como treinador lá logo quando eu parei de jogar com o clube. Então, assim, eu tenho essa história, né, que foi eu quando eu fiz parte desse elenco para a gente poder classificar para o NBB, foi um projeto de 4 anos, né? Eu cheguei, eu estava ali com 36 anos. Eu já não estava muito com saco para jogar e tal, mas o pessoal, pô, vamos lá, cara, vamos com a gente, vai ser legal e tal. Mas quando eu cheguei no clube, o clube ele não tinha estrutura nenhuma, zero estrutura. Tipo assim, se eu chegasse para o cara assim, falasse assim, pô, me arruma uma toalha aí, velho. Pô, num dia eu cheguei lá e pedi uma toalha, e o cara se sentiu ofendido porque eu pedi a toalha para ele, cara. Ela falou, pô, você tá querendo muito. Eu falei, cara, você tá brincadeira, né? Aí Então, assim, o pessoal me convidou, né, para retornar ao clube. Eu tava meio assim e tal, não sei. E, cara, vou nessa. Aí chegou lá, um clube com muita dificuldade, sabe? Ainda reformulando, tinha mudado a presidência, era a galera que estava voltando, mas era uma galera muito inexperiente, não tinha tanta experiência com o processo todo, foi aprendendo de acordo com as coisas que estavam acontecendo, não valorizavam muitas coisas, como ter uma estrutura mínima, ter gelo, ter bola, ter toalha para se secar, essas coisas. Então, um clube da magnitude que o Botafogo tinha, da grandeza que o Botafogo tinha, não ter essas coisas era muito difícil de entender. E, assim, era um clube que também tinha muita dificuldade de dar oportunidade para outro esporte, né? No caso do basquete, que batia muito de frente com o futebol. Ah, não pode usar as dependências que o futebol usa. Ah, não pode isso, ah, não pode aquilo. Era uma coisa meio que ridícula, né? Sendo a mesma coisa e não poder usar a academia, por exemplo. Então, assim, isso acontecia porque a gestão não queria que tivesse basquete. Mas o basquete do Botafogo é um clube que eram, não sei se você sabe a história do Botafogo, eram dois clubes, né, dois Botafogos, que numa partida de basquete morreu Albano, e com a morte desse atleta, os dois presidentes falaram que nunca mais iam se enfrentar, e aí, a partir daí, se uniu e ficou um Botafogo só. que Então, era legal, não Botafogo. sabia dessa história, cara. A história é linda. A história é Vou linda. precisar. A história é tão linda. Fizeram até um vídeo, assim, tipo, contando a história no Globo Esporte, se não me engano. Como essa estrela veio parar no meu peito. Dizem que foi uma síncope, mas seria um infarto hoje, um derrame cerebral. Uma fatalidade que deu origem a uma nova vida. A comoção foi tão grande, não só no âmbito esportivo, mas no âmbito da cidade do Rio de Janeiro, capital do país, né, que os dois presidentes dos dois clubes resolveram que os dois clubes deveriam ser um só. Ficou muito legal. Só que até o Botafogo não respeita isso. Por que eu te digo que o Botafogo não respeita isso? Porque o Botafogo não tem o basquete como prioridade. Que é assim, eu esqueci o nome que se dá para isso, tá? Tem um nome que se dá. Por exemplo, o Flamengo. O Flamengo, hoje o basquete do Flamengo, o Flamengo não pode, nunca mais o basquete do Flamengo não pode parar. Tem que fazer o basquete do Flamengo. Então, é o basquete do Flamengo, o remo do Flamengo e o futebol. São 3 esportes que é para sempre, eternamente. O Botafogo não faz isso com o basquete. Ele faz isso com remo e com futebol. São 2 esportes que
ter até o final da vida, né? É estatutário, né, que fala, a palavra é essa. E aí o clube não respeita sua história. Mas vamos voltar lá que o que eu estava dizendo. Então como eu tenho essa relação muito grande com o clube, então foi um momento muito difícil para mim em alguns aspectos. Primeiro, que eu tinha essa dificuldade financeira, eu estava numa ali já de parar, mas aceitei o desafio e encarei com muita vontade, querer muito aquilo e me entregar bastante, até ao ponto de ficar muito estressado com isso e cobrar os moleques que estavam comigo, os jogadores, e de ser ali, pô, se entregar bastante e estar, né, envolvido. E aí, em alguns momentos, me decepcionar com algumas situações e também dar uma relaxada, mas vivenciar esse momento, que foi um momento histórico para o clube, essa retomada do basquete. E daí veio, né, a volta para o NBB, foi campeão sul-americano, se não me engano, né? Eu esqueci da Champions, foi campeão da Champions, não sei exatamente, foi campeão sul-americano. Um título gigante e dali com vaga para a Champions League, o time foi praticamente desfeito, o clube não deu sequência. E daí veio uma outra gestão, eu já estava fora, já tinha saído. Sim. Veio uma outra gestão, a galera está aí agora fazendo um trabalho muito legal, assim, dando continuidade à história do Botafogo. O Botafogo tem uma história gigante no basquete. O Botafogo aqui no Rio foi o primeiro clube campeão brasileiro. Olha, né? Isso. Botafogo aqui no Rio é bicampeão sul-americano. No feminino tem alguns títulos também de peso. Então, a história do clube é uma história gigante. Então, eu acho que o clube mesmo não tem consideração por isso, não respeita precisa resgatar a história, né? Memória. Mas isso, cara, isso não é normal do Botafogo, não. Isso é normal do brasileiro, cara. Sim. Isso é normal do brasileiro. É o que a gente fala aqui da NBB. A NBB, ela não tem... eu vou dizer assim, vou polemizar. Falta o respeito com os atletas que passaram por isso, que construíram hoje o que está. Porque não saiu da noite pro dia, não começou ontem a NBB. A NBB passou por você, passou por vários jogadores. E o que tem que ter feito, na minha opinião, é resgatar a história desses caras. Valorizar o que vocês fizeram. Entende? E o que falta é consciência brasileira em cima disso, o brasileiro, mas também alguém precisa começar a mudar isso. Alguém precisa sentar e pera lá, vamos resgatar, os caras fizeram, construíram, colocaram o tijolo deles aqui. Entende? Então, eu falo, Arnaldinho, falta isso. E o que você me fala sobre isso? Cara, eu falo assim, que, por exemplo, pouca gente sabe. Não, na verdade, muita gente sabe que do início, lá atrás, quando o NBB não era o NBB, quando começaram lá pela Liga 2K, aquela brigaiada toda que teve, campeonato que não acabou e tal, nessa época, eu estava na Itália, aí da Itália eu fui para a Venezuela, aí na Venezuela, o dirigente do Telemar, na época, que era o Sami, me ligou e me chamou para voltar para o Brasil para jogar um Oscar, no time do Oscar, né? Que era Telemar. E aí eu fiquei muito feliz com a proposta e voltei. Cheguei aqui, tive algumas dificuldades, né? Porque a CBB não queria aceitar a minha transferência, porque disse que eu não estava apto para poder jogar o campeonato. E, na verdade, existia uma briga, né, entre o Oscar e a CBB, que era diretamente com o presidente, que na época era o Grego. Eu fui lá,
diretamente com o Grego, pedi, falei para que ele me liberasse, ele falou que não, que eu não podia jogar. E aí o Oscar veio com uma liminar, né? Eu joguei, porque era assim, na época, tinham dois campeonatos, tinha a Liga do Oscar e a Liga do Campeonato Brasileiro. Mas não podia ter dois campeões brasileiros, tinha que ter um. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram 3 de um lado e 3 do outro, acho que 4 de um lado, 4 do outro. Não sei exatamente o número de times. E o Telemar estava classificado e os outros times do Campeonato Brasileiro estavam classificados. Esses times que foram jogar lá em Franca, torneio lá em Franca. Torneio de um nível altíssimo. Só que, quando chegamos lá, eu não podia jogar até então. Chegou lá no dia, apareceu lá com a liminar, eu pude jogar. Aí os times, ninguém falou nada e tal, não sei o quê. Joguei o primeiro jogo. Primeiro jogo, Telemar e Brasília. Eu tinha jogado em Brasília no ano anterior. Aí, eu machuquei meu joelho jogando em Brasília. Tá? Olha essa. Essa é engraçada. Machuquei jogando em Brasília. Aí o diretor da época lá, não vou dizer o nome, não vou ficar com você não, você está aí com o seu joelho bichado. Aí eu olhei assim, falei, bichado? Pô, mas falei, tá bom. Falei, cara, isso aqui é uma artroscopia, rapidinho, 20 dias, 25 dias, eu tô bom. Não queremos mais não. Falei, tudo bem, beleza. Aí fui jogar em Assis. Fiz a minha recuperação lá, joguei o Campeonato Paulista por Assis. Assis começou a ter problema, querer mandar jogador embora a toda hora, fazer pressão em vestiário. Cara, era uma coisa assim, bizarra. Olha essa. A gente foi jogar contra Santos, lá em Assis, lá em Santos. Acabou o primeiro tempo, o diretor do time invadiu o vestiário e começou a botar dedo na cara de todo mundo e falar que se perder, vou mandar uns 3 embora, que não sei o quê, assim. Aí, beleza. Cara, esse jogo foi tipo assim, 2 prorrogações. Eu fiz 45 pontos. O Alfredo, que jogava também, fez uns 30 e tal também. E aí a gente ganhou o jogo. Mas, tipo, cara, precisava disso. Isso é coisa que... Despreparo. Entendeu? Aí, beleza. Aí o cara fez essa ameaça toda. Aí essa ameaça estava virando corriqueira, sabe? Toda hora, o tempo inteiro. Toda hora. Aí eu cheguei a um ponto assim, recebi uma proposta para ir embora para a Itália. Eu falei, cara, ó, tô indo aí e tal. Você não precisa me mandar embora, não, eu tô indo. Aí ele, não é nada disso. E sendo que ele já tinha mandado 2 caras embora. No meio do negócio, assim. Mandou o americano, que era muito bom, que eu esqueci o nome dele, que era de Limeira, que jogou em Limeira pra caramba. Brian Taylor. Lembra desse cara? Taylor, pô. Sim, Brian Taylor. Brian Taylor. Jogava muito. Não, acho que não. Ele jogou em Limeira e jogou em Assis. Tá. Aí mandou o Brian embora, aí mandou, acho que o Mãozão, acho que alguém assim. Eu falei, cara, tá legal isso não. Aí fui me transferir para a Itália, fiquei lá um mês lá, que eu fui substituir o Zizis, que era um armador titular, e ele tinha quebrado o dedo e eles precisavam de um cara para ficar um mês ali. Aí eu fui lá, joguei um mês. Tinha a possibilidade de renovar o contrato, mas aí não deu certo. E aí, nesse período, eu fui e voltei. Aí fui para Venezuela, aí depois, né, voltei fui para Venezuela, aí fui para Telemar. E aí fui jogar esse hexagonal lá do que eu te falei lá nos finalistas dos campeonatos. Primeiro jogo Brasília, quem ganhou foi a gente, sextando o jogo fui eu,
acabou o jogo, cheguei pro diretor, e aí? E meu joelho? Meu joelho tá ferrado, né? Aí, e agora? Tive esse prazer, sabe? Chegar e falar, e aí, cara, beleza? E agora? O que você tem para falar do meu joelho? Eu ainda uma cara desse tamanho assim, sem graça. Mas é isso. Isso aí foi muitas das coisas que eu tive que passar aí como atleta. E assim, é muita gente fazendo coisa que em posição que não é para estar. Infelizmente, graças a Deus, isso aí já parou, diminuiu bastante, mas ainda tem, tá? Ainda tem algumas coisinhas assim. Ô Arnaldinho, agora vamos falar o seguinte. Eu quero saber uma coisa muito importante. Todo jogador de basquete, todo esportista, ele sonha com a seleção brasileira. Eu quero saber de você assim, ó, como é que foi? Como que foi sua convocação? Quando te ligaram? Quem que te chamou? Como é que foi tudo isso daí? Me conta a sua história, a sua trajetória dentro da seleção, porque você foi campeão lá dentro. E eu sei de algumas resenhas aí que você vai ter que falar para mim aqui, porque eu falo para você. Você foi... E sem delonga, tá? Nós conversamos e eu bati um papo com um rapaz aqui um tempo atrás. Você está entre os 5 armador brasileiro. Não está entre os 10, não. Está entre os 5. Então, a minha oportunidade com a seleção, ela começou cedo, tá? Eu comecei ali com 19 anos, ali sendo convocado, porque na época as convocações da seleção eram grandes, porque alguns iam jogar alguns torneios, outros iam jogar os torneios mais importantes, né? Então ali existia uma progressão de atleta, uma preparação. E eu fui acompanhando esses anos, né, direitinho. Pelo Botafogo foi a minha primeira convocação de adulto. Aí depois eu fui indo em algumas repetidas vezes, né? Joguei torneio na Angola, México, Grécia. Viajei bastante com a seleção. E aí, quando foi o ano de... Eu lembro que era um ano de um Mundial e tinha uma Olimpíada que acho que era a Olimpíada da Grécia, que era a Olimpíada dos meus sonhos, sabe? Que na época o Brasil não foi para essa Olimpíada, mas existia um período de convocação, de classificação, de jogos para poder chegar à Olimpíada. E aí, nesse mesmo período, eu tinha sido considerado o melhor armador do Brasil. Ali. Eu era o primeiro ali, era o cara de mais destaque, né? Que estava ali jogando mais naquele momento ali, era o cara que estava mais jogando. Então, assim, respeito todos eles. Tem um cara que eu paro para pensar e falo, não, esse cara, ele estava igual a mim ali naquele momento, tá? Não era nem ele, nem eu, que é o Valtinho. Valtinho. Valtinho, eu tenho, assim, eu olho para aquela época e falo, estava ali no nível, tanto é que eu joguei um playoff contra ele, ele por Uberlândia e eu pela Uniara, a gente passou o carro e acredito que ele me respeitou muito depois dessa época aí, depois desse playoff. Assim, e o time dele era o time a ser batido, né? Era o bicho-papão. Então, ele era um dos melhores times que tinha na época. E aí, nessa época, a gente desclassificou o Vasco e o Uberlândia. Então, times que eram times que poderiam estar na final com o Bauru na época lá. E aí eu nem fui convocado, cara. Eu nem fui convocado para a seleção. Então, assim, foi a maior decepção para mim, tá? Foi a maior decepção. E, assim, o Brasil todo, na época, ficou chocado, assim, por que ele não foi. E aí eu continuei na Uniara, né, nesse ano,
E o Tom Zé arrumou um amistoso com a seleção brasileira. Aí, nesse amistoso, eu tive que escutar algumas besteirinhas ali de um atleta, né? Que eu não vou falar o nome do cara para não causar polêmica, mas na época ele falou uma besteira para mim. Mas teve um cara que falou um negócio para mim que foi assim, cara, que me deixa, sabe, certas coisas que me confortaram para eu continuar, porque meu coração ficou apertado nessa época. Mas, pô, me confortou para eu poder falar, cara, alguém tá vendo, sabe? Chegou um cara, passou por mim assim, ele falou assim, caralho, panela do caralho, hein, meu irmão? E ele tava lá dentro com os caras, ele tava na seleção. Aí falou, puta que pariu, panela é foda, né, meu irmão? E esse cara, ele é top dos top do top. E ele tinha consciência, porque ele estava ali dentro, ele já sabia, né? Aí teve esse amistoso e eu jogando corajoso, a gente perdeu, né? Lógico, jogando o Miara contra a seleção brasileira. Perdeu, obviamente, o técnico era o Hélio Rubens e os armadores eram Elinho, Demétrios e Leandrinho. Na época ali, eu fui para a final com o Leandrinho e jantei o Elinho e almocei o Demétrios. Aquele ano ali, nenhum dos dois me aguentou em nenhum momento. Eu era melhor que os dois naquele momento ali, tranquilamente. E os dois sabiam disso, mas um jogava em Franca, sempre foi a atleta do Hélio, e o outro era filho dele. Quem que ele vai cortar? Ninguém. E o Leandrinho tinha aquela possibilidade de ir para a NBA. Né? Ele estava ali, parece que ele até estava já naquela. Estava meio acordado. Então ali. Aí, filho, eu lembro de um lance de um jogo, que foi um lance lindo, cara. Lindo. Eu peguei a bola assim pela esquerda, aí o Alex veio me marcar e o Elinho veio por trás, assim. Os dois vieram para me rachar, assim, tipo, pegar assim mesmo, assim. Pá! Cara, eu repiquei na frente do Alex e dei uma reversão assim, girei. Quando eu girei, o Elinho bateu de cara com o Alex, assim, ó. Pá! Aí ele caiu um pro lado e outro pro outro. Cara, e pior, aí os caras ficaram putos comigo, os caras se machucaram, um bateu com o outro. Aí veio o Renato, não sei o que, começou a boquejar comigo. Eu falei, rapaz, cala a boca aí, fera. Eu só dei uma reversão, eles bateram de frente, assim, ó. Pá, um pro lado e outro pro outro. Nossa. Mas, assim, coisas que aconteceram, assim, que, assim, eu tenho a minha consciência limpa, entendeu? Isso é importante. E, naquele momento ali, não dava para eles. Não dava. Eu acho que o Valtinho nem foi nessa seleção que ele pediu dispensa. Porque o Valtinho, cara, ele tinha uma coisa que era muito... como é que se diz? Era muito, assim... Eu sempre tive muita vontade de vestir a camisa da seleção. O Valtinho, ele foi para a seleção muito cedo. E teve uma época que ele quebrou o pé num treino da seleção, que eu acho que na época o treinador, acho que nem era o Ari Vidal. Ari Vidal. Para tu ver, Ari Vidal na seleção, o Valtinho era muito novo. E o Valtinho jogava muito. Ele quebrou o pé e meio que abandonaram ele. Se vira aí, acho que ele não tinha uma estrutura lá no clube, ele já tinha acabado o contrato, ele ficou meio, sabe, sozinho. Ficou sozinho. Então ele sabe o que ele passou, então quando começava a encher muito o saco dele, ele, não vou não, tô com o pé ruim, tô não sei o quê, e ele era o melhor, e era assim, eu ficava assim, caraca, mano, eu querendo ir pra caramba aqui, e o cara pedindo... E assim, mas ele tinha o motivo dele, cara. Sim. Pô, né? Ele tinha o motivo dele, assim como o Nenê também teve os motivos dele. Com certeza. E também...
Ronaldinho, me fala uma coisa agora. Eu quero saber títulos na seleção. Como é que foi para você ganhar título? Só que também eu quero saber uma outra coisa. Porque o título é legal, você ganhar, você fica feliz, alegre e tal, e ponto. Depois, eu quero saber se tem alguma mágoa, se o coraçãozinho está apertado aí por causa de alguma coisa que aconteceu na seleção, o que você traz para a sua vida com relação a isso, porque a gente tem que entender, nem tudo são flores. Sempre vai ter alguma situação que magoa a gente. Eu quero saber assim, abre o seu coração para mim. Fala para mim dessa seleção, do título, e se você tem alguma chateação com alguém, uma mágoa, não precisa citar nome, só quero saber do seu coração. Eu acho assim que a época que eu vivi a seleção foi tiveram algumas situações que foram montadas para denegrir a minha imagem, para me denegrir. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, a gente estava lá na Cava do Bosch, treinando, e aí, pô, todo mundo sabe que existia um dono lá da emissora de TV que era o dono do complexo que a gente estava treinando, que era o dono da escola, que era o dono do ginásio. E para ele não era interessante me ter ali, porque eu era de uma outra instituição de ensino, sei lá, posso pensar várias coisas. Certo. Ou não gostar de mim mesmo. Aí fizeram uma edição minha, né, que eu não tinha bom relacionamento com o grupo de treinamento e tal, porque o que aconteceu? A gente acabava os treinamentos e saía rápido, né? Alguns ficavam lá arremessando, outros iam para fisioterapia, outros iam fazer o quê? Mas nesse dia que tinha a emissora lá, eu fui, tomei banho e fui almoçar, que era tudo lá, né? Na Cava do Bosque. Aí cheguei lá, sentei, realmente estava sozinho, sabe, queria dormir, queria comer e descansar, porque ia ter treino de novo e estava ali naquela fase de corte e tal, então, assim, eu não sei também se era, tipo, de repente, um dia de folga que a gente ia poder sair. Existia algo que me fez ali estar ali mais rápido. Aí pegaram esse vídeo, aí pegaram esse vídeo, aí filmaram. Só que aí eu já não estava mais. Na outra parte, filmaram alguns e fizeram a edição, tipo, no mesmo momento, a galera aqui e eu lá sozinho. Cara, como é que vão falar isso numa televisão? Aí fizeram esse takezinho. Aí eu, beleza. Tá. Aí na época de definição de time, tinha um último corte, mas, por exemplo, tinha um jogador que era do COC, né, da época, que jogava em Ribeirão, e ele estava na seleção ainda. E aí tinham dois amistosos marcados. Um que era lá em Ribeirão e outro que era em Uberlândia. Fala para mim qual amistoso que eu joguei. O cara me botou para jogar o amistoso em Ribeirão, filho. Pô, tá bom. E o outro que foi cortado jogou em Uberlândia. Beleza. E naquela época era aquela rivalidade, né? Pô, aí chegou lá em Ribeirão, chegou lá em Ribeirão, eu com a camisa da seleção brasileira fui vaiado o tempo inteiro. Porque era uma coisa que estava o quê? Montada. Foi montada, foi articulada, foi pensada. Entendeu? Para já ir me minando, já ir me minando. Aí tudo bem. Definida a seleção, eu dentro do grupo, aí chegou um parceiro lá meu, cara que eu me dava bem ali no grupo, chegou para mim e falou, cara, se o que fazem contigo aqui, eu fiz, sei lá, um terço, eu já tinha ido embora.
Aí eu falei, não, eu vou ser campeão brasileiro, vou ser campeão pan-americano e vou ser campeão sul-americano e vou entrar para a história, mano. Não quero saber. Eu vou ter isso. Aí, beleza. Aí, vivenciei isso. A gente teve essas duas conquistas. Jogamos sul-americano, fomos campeão, e jogamos pan-americano, foi campeão. Mas durante esse período, nossa, foi tipo assim, foi para eu chegar assim e falar assim, caraca, cara, que ambiente, mano. Por que os caras, por que isso, sabe? Vale a pena estar aqui com esses detalhes, com essas pessoas fazendo isso e tal. A coisa de esconder o uniforme para poder falar que eu levei, sabe? Umas coisas ridículas, cara. Umas coisas ridículas. Assim, bem feio, bem feio. Sabe? E aí é o que eu te falo. Hoje eu não acredito que isso aconteça. Entendeu? Dificilmente. Mas aí eu também te falo o seguinte. Eu não fui no ano anterior, não fui nem convocado, mas aí eu fui no ano seguinte. Cara, eu fui no ano seguinte, quando o técnico da seleção era o técnico do time rival. E eu não tinha uma boa relação com ele. A gente tinha se desentendido. Ou seja, eu paro para pensar e falo, cara, eu jogava muito. É verdade. Porque o cara teve que me levar, meu irmão. Você está entendendo? Ele não gostava de mim, mas ele teve que me levar. Então, assim, eu jogava muito. Então, para mim, é vitorioso, é grandioso isso. Eu sei o que eu vivenciei ali. Eu sei todo o sistema que era, tudo que foi feito ali naquele momento. E eu estava ali. E eu fui campeão, vivenciei aquilo ali. Estou na história. Se abrir lá olhar o museu da CBB lá, vai ver minha cara lá na foto lá de campeão. E, ó, beleza. É Vida isso que aí. segue. Assim, podia ter muita mágoa em relação a isso, tá? Mas eu te confesso que eu não tenho, cara. Sabe por que eu não tenho? Porque eu vivo o basquete ainda. Talvez, se eu não vivesse o basquete, se eu fosse um cara, como é que diz, frustrado por as coisas, eu teria mágoa, raiva. Não, eu falo, eu cumprimento, converso, sabe? Não vou chamar para vir na minha casa, mas eu tenho, assim, em alguns momentos, mas eu durmo com a minha consciência tranquila, boto meu travesseiro ali direitinho, desenvolvo um trabalho maneiríssimo com basquete, vivencio o basquete na plenitude, sabe? Todo dia, estou ali, é o meu ikigai, é o que eu escolhi para mim, é o sonho que eu tive desde criança. Eu queria ser jogador de basquete e treinador de basquete. E eu consegui, irmão. Estou vivenciando isso. É o meu ikigai. Já ouviu falar no ikigai? Sim, sim. Então assim, eu vivencio isso. Então, eu vivo leve em relação a isso. Então, se eu estou aí jogando, também jogo masterzinho, brinco lá, sabe? Então, assim, relax. Foi maravilhoso ali aquele momento, foi um momento de aprendizado, mas na época foi muito difícil, foi triste em alguns momentos, mas eu conquistei aquilo que eu planejei ali naquele momento. Ronaldinho, você sabe que aqui no Resenha NBB a gente tem 2 quadros, tá? E esses quadros eu quero, assim, entender e saber. O quadro número 1 é a pergunta que não quer calar. Para quem que o Arnaldinho daria uma assistência? Para quem que o Arnaldinho passava a bola? Aquele jogador que jogou com você, aquele cara que você tem uma admiração, um respeito, que você fala assim, ó, esse cara eu levo para a vida. Ó, vamos lá. É na hora decisiva? Na hora decisiva. O cara vai ter um arremesso, 3 segundos para acabar, você vai meter assistência pro cara e esse cara vai. Você sabe que esse cara não vai errar. Ele é parça.
Eu passava para mim mesmo. Sabe, sabe aquele futebolzinho que tu sai assim, joga no peito e sai levando aqui? Então, não, eu, é, eu passava por pipoca. Pipoca, pô. Pipoca. Eu passava por pipoca. Pipoca jogou demais, cara. Demais. Não, Quero achar não, ele aí cara, para fazer uma resenha com ele. não, cara, nota 10, gente boa pra caramba. Assim, tem os caras que ainda que eu mantenho relação, converso, troco ideia. Inclusive, eu vou até fazer um torneio de lance livre aqui em janeiro, que eu sempre faço um tipo um camp, né? Mas, na verdade, Sim. esse ano não vai ser um camp, vai ser uma pré-temporada. A gente pega janeiro inteiro e rala com os meninos. E aí a gente vai fazer esse torneio de lance livre. E eu mandei fazer uma estatueta dele, cara. Que legal, Pô, que coisa legal. linda. Aí homenagear ele, ó. Cara, Ó. que show, velho. Que show. E aí eu passaria para ele, que é um cara que, pô, quando eu cheguei em Araraquara lá, ele me deu uma força. Pô, era meu vizinho, trocava altas ideias. Joguei Ele é com ele humilde, também né? depois no Brasil. Ele é muito gente boa, cara. Muito Show. gente boa. E tranquilo, sabe? Me dava altas ideias. Era um Show, cara show. mais velho, né? E eu sempre vi ele jogar, entendeu? Então, assim, eu era fã também. Então, era assim, o Pipoca, ele jogou naquela seleção do Pan-Americano de 87. Então, Sim, pô. eu fiquei apaixonado por basquete vendo esses caras jogar. Os caras Aquela jogam seleção demais. ali foi o divisor de águas para mim. Assim, falei, caraca, eu quero jogar isso aí, meu irmão. Brasil campeão, não sei o que, eu quero jogar basquete. Por Em causa cima desses dos Estados caras. Unidos, pô. E o legal, assim, o que é mais legal, que depois eu joguei contra esses caras, e esses caras hoje falam comigo, trocam ideia, me respeitam, sabe? Tipo assim, isso aqui. Eu lembro que você falou da Ravelli, né? O Guerrinha jogou nesse Ravelli. Sim, Guerrinha, pô. O Guerrinha jogou. Aí, em 91, o Ravelli Franca veio jogar aqui no Botafogo. Aí eu tinha um diretor, né, Luizinho, e aí ele me levou no ônibus do Franca até o hotel. Aí eu fui com ele, depois voltei. Aí eu fui conversando com o Guerrinha, pedi a camisa dele, mas ele não me deu, não. Pô, Guerrinha, manda uma Eu não camisa pro tinha. Ronaldinho, pô. Guerrinha, pô, manda nada, pô, Eu manda vou nada. falar para ele mandar, vou fazer uma resenha com ele e Eu não falar, ô, quero, Guerrinha. agora eu não quero mais, não. Queria naquela época lá. Agora eu não quero mais, não. Eu era criança, eu tinha, sei lá, 12 anos. Pô, que legal, que legal. Ô, 12 Ronaldinho, anos. agora fala para mim o seguinte. O quinteto mágico seu, Arnaldinho e mais 4. Fala para mim quem que são os caras que jogaria com você hoje. Ah, Arnaldinho não vai. não. Arnaldinho, Marcelinho, Pipoca, Luiz Fernando e Márcio. Sou. Timaço, velho. Timaço. Os Tá caras bom? os caras é resenha. Você sabe que eu vou falar com cada um desses, né? Falar, ó, o Arnaldinho queria ser jogando com ele. Tá bom. Meu irmão, agora é o seguinte, para a gente terminar o quadro aqui, esse bate-papo tá fantástico, daqui a pouco os caras vão colocar uma vinheta assim, que pena, tá acabando. Mas eu quero saber da sua vida agora, como é que tá o Arnaldinho, como é que tá o projeto seu, entende? Quero saber mais detalhe, aqui é seu, abre o seu coração, fala aí do seu projeto, como é que tá tudo isso daí, e me fala o seguinte, eu quero ir aí conhecer pessoalmente. Eu vou aí bater uma foto com você no Rio de Janeiro, meu irmão. Vai ser bem-vindo. Cara, eu, assim, depois que eu parei, eu comecei a trabalhar com basquete diretamente.
abriu a Escola Passo Zero, né? Escolinha Passo Zero de basquete. Aí dei início também a um processo para abrir o Instituto. Então, hoje a gente tem a Escola Passo Zero e o Instituto Passo Zero. Que Então, legal. são coisas diferentes, né? CNPJs distintos. E somos filiados à Federação do Rio e competimos. E hoje a gente tem 4 núcleos, que são núcleos em bairros diferentes, né? A gente tem em Copacabana, 2 na Lagoa e 1 na Barra. O de Copacabana é o primário, é onde a gente joga, é onde a gente tem ali a nossa base, né, que é o núcleo de Jailita, que abraçou nossa ideia e, assim, com o tempo a gente foi melhorando algumas coisas. Como eu estava começando nisso, era uma coisa que eu precisava melhorar muito, então comecei a me aplicar mais, estudar mais sobre, aprender mais, fazer curso e me desenvolver mais de conhecimento, tanto na parte técnica como na parte de gestão. E aí a gente começou a aprender, também aprendendo, desenvolvendo. A gente tem bastantes atletas, dá oportunidade para vários atletas de comunidade. Inclusive, a gente sabe que hoje a gente tem um grande problema em relação a isso na minha cidade, Rio de Janeiro. Sim. Vocês puderam estar vendo aí o que acontece. Vários meninos nossos aqui tiveram reflexos em relação a isso, tanto na parte de não poder sair de casa porque está ali no conflito, ou que algum parente estava envolvido com alguma coisa. Então, no Rio de Janeiro a história é uma história bem complicada, porque a gente vivencia isso de perto. Inclusive até a federação não deixou ter jogos e tudo mais. Então a gente tem esse desenvolvimento. Tem o envolvimento da minha família, que a minha esposa está diretamente ligada a isso, ela me ajuda bastante, ela, também na parte de gestão, que ela resolve vários assuntos, tanto financeiro quanto de organização, junto comigo, obviamente. E assim, eu acho assim, você perguntar para mim, cara, você está realizado? Eu gosto do que eu estou fazendo, sou feliz com o que eu faço e acho que posso fazer muito mais. Eu quero fazer muito mais. Então, realizado, eu ainda não estou, porque eu acho que a gente pode crescer mais e fazer mais coisas. Então, assim, não é uma. Ao mesmo tempo, é uma realização de estar vivenciando o que eu vivencio, o que eu vivo, mas acho que posso sempre melhorar, entendeu? Sim. Acho que não é só isso, a gente tem mais coisas. A gente, eu sempre me pergunto assim, muita gente fala assim, pô, qual que é o seu melhor momento? O meu melhor momento é o agora, é o que eu Eu estou vivendo agora. hoje. E eu costumo falar também, Arnaldinho, que você chega num determinado ponto da vida, você olha para frente, tem mais lugar longe para você ir. Então, quanto mais próximo você chega, quanto mais sonhos você tiver, quanto mais situações, metas você tiver, cara, estão aí são quebradas, para ser alcançadas. E é isso daí mesmo, cara. Você está de parabéns. Não, assim, a gente nós estamos felizes assim com o que a gente faz, a gente sabe que o trabalho é difícil, a gente proporciona muita coisa para meninos que têm dificuldade, mas também tem o apoio de meninos que conseguem estar colaborando com a gente, estando junto com a gente. Então, assim, é uma coisa assim muito grandiosa, sabe? Eu acho que o que a gente faz é de se orgulhar, né? Sim. De se orgulhar, se orgulhar. Então, a gente tem essa parte que é da escolinha, a parte de competição, e eu também trabalho num projeto que se chama Reinforma aqui no Rio. Eu dou aula de basquete, aí eu já direciono esse basquete mais para o basquete 3x3. Também tem outros planos para frente para estar sendo desenvolvido.
tem projetos que estão sendo desenvolvidos para entrar através da lei de incentivo, a gente tem meta de também estar disputando um campeonato mais competitivo, aumentar as categorias. Assim, eu acho que a gente está no caminho certo, está indo bem, estamos felizes com o que a gente está fazendo, eu estou feliz, muito feliz, animado, sabe? Porque eu nunca fui acomodado, né? Sempre eu gosto de desafio, eu gosto de estar sempre fazendo algo para poder alguma mudança, alguma melhora, então isso faz parte para mim. E como eu sempre fiz essa escolha de viver do esporte, eu tenho que tentar viver do esporte usando as ferramentas que o esporte pode me oferecer, né? Então, a lei de incentivo é uma delas, para a gente estar executando um melhor projeto, tendo um melhor trabalho, se capacitando mais, melhorando o nível dos atletas, dando oportunidade para atletas que são de áreas carentes, né? Que a nossa realidade do Rio é essa, a gente tem esse problema. E é isso, assim, a gente está vivendo o que planejou. Show. Arnaldinho, quero te agradecer, meu irmão, por esse bate-papo, por essa resenha. E eu falo para você o seguinte: que Deus te abençoe, que você continue trajando esse caminho fantástico que você está fazendo. Parabéns pela sua trajetória no basquete, parabéns pela sua vida. E eu falo para você, foi assim, para mim, uma emoção, tá? Falar com você, saber da sua história. Eu sou fã seu. Falo isso do fundo do coração, porque você jogava aqui em Araraquara, eu vim aqui, eu vi você dar show na rapaziada aqui, eu falava, pô, esse é diferenciado. Aí, eu posso trazer meus filhos aqui para você ver? Com certeza, é um prazer, pô. Eu tenho o meu mais velho, ele está morando nos Estados Unidos. Ele Show. está jogando lá, tá feliz pra caramba lá, tá se desenvolvendo por lá. Esse ano está com 16 anos, mas eu tenho os dois pequenininhos. Vou pegar eles lá. Pega lá. Ah, show. Ali que o legal. Gente, manda um beijo. Isso aqui é a Lia. Olha isso, que maravilha. Ô, Arnaldinho, os nomes, quem são? Fala os nomes. A Lia, ela e o Ário. Que legal. Parabéns. Que família abençoada. Ó, vocês têm que ter orgulho do pai de vocês, porque esse cara jogou demais, rapaz. Aí, filho. Obrigado, Celso. Valeu, cara. Resenha NBB. Aqui a estrela é você. Parabéns. Arnaldinho, meu irmão, obrigado, velho. Obrigado. Deus abençoe você.